que é o autor de textos ensaísticos. Esses textos ensaísticos são aqueles que dão vida a um pensamento literário e social, que é do autor, e que é evidentemente um pensamento dinâmico e evolutivo. Um pensamento a não dissociar do trabalho de um outro Saramago ainda, que é o do cronista. Esse trabalho de cronista tem muito de análise incipiente de grandes temas que virão a amadurecer e a florescer justamente no Saramago ensaísta. Mas a dimensão ensaística não se encerra em textos formalmente identificáveis como ensaios. Dos Cadernos de Lanzarote como diário. Os Cadernos de Lanzarote foram uma empresa relativamente controversa, porque se viu neles, sobretudo, e em especial nos 2 primeiros volumes, uma espécie de instância de confissão egocêntrica do escritor famoso. Eu penso que eles têm alguma coisa disso, mas têm também muito mais. Designadamente, eles são o espaço onde José Saramago consolida a sua voz doutrinária e são um espaço um pouco de recolhimento do escritor numa ilha. O cinema, tal como outras artes, tem contribuído então para a sobrevida de mundos narrativos engendrados por José Saramago. Um caso significativo é o da pouca elaborada adaptação de um romance com grande potencial cinematográfico, A Jangada de Pedra, por George Schluitzer, de 2002, que decididamente não ficará na história do cinema. Há outros casos, talvez um pouco mais conseguidos, mas ainda assim discutíveis, como o Ensaio sobre a Cegueira, por Fernando Meirelles, ou O Ano da Morte, de Ricardo Reis, por João Botelho, e outros mais ainda, o Enemy, a partir do Homem Duplicado, por Denis Villeneuve e outros mais. O caso da ópera é diferente, porque Memorial do Convento conheceu uma versão por Ásio Corgi com o título Belimunda, o que naturalmente incutiu à personagem de Saramago e, por extensão, ao relato em que ela se encontra, uma ressonância legitimada por uma arte, a da ópera, cujo estatuto cultural difere consideravelmente do universo de existência do romance, e não foi por acaso que justamente uma encenação do Memorial do Convento, Belimunda, foi o episódio final do centenário durante o ano passado. O teatro também tem sido muito fértil em Portugal e no estrangeiro em encenações de obras de Saramago. Curiosamente tem abundado leituras adaptativas dos romances, mais do que encenações das obras dramáticas. Isto seria caso para uma outra reflexão. Dentre as muitas que já se fizeram, sublinho aqui 2, o Evangelho segundo Jesus Cristo, por José Possi Neto, no Brasil, e A Viagem do Elefante, que é um caso de performance pública na rua por José Rui Martins e Pompeu José, e muitas outras que agora não tenho tempo para estar a discriminar, a não ser no caso desta, que foi uma das realizações mais impressivas do ano de centenário, o Ensaio sobre a Cegueira, de Nuno Cardoso, peço desculpa, há uma gralha, e Cláudia Servão. E, portanto, o teatro de Saramago tem dado, de facto, lugar a muitíssimos episódios de transmediação e, naturalmente, e desde logo, de remediação, de refiguração de personagens. As adaptações de obras narrativas a uma arte sem palavras. E é uma arte que tem dificuldade em contar uma história, a menos que já a conheçamos, evidentemente. Certamente por isso, muitas das adaptações de Saramago à dança, por exemplo, Deste Mundo e do Outro, pela Companhia Nacional de Bailado, que foi uma das mais vistosas e meritórias realizações neste domínio, Sinais de Pausa, Ensaio sobre a Cegueira, pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora, Nuestros Nombres para Saramago, e por aí fora, até chegarmos ao Memorial do Convento pelo Grupo Dança em Diálogos, que foi um caso muito interessante porque o Grupo Dança em Diálogos ousou e conseguiu contar uma história através da dança. Bem, verdade é que contou uma história que nós já conhecíamos, mas ousou enfrentar esse desafio e, repito, saiu-se muito bem. Termino esta referência a episódios, a realizações artísticas,
refigurações que contribuem decisivamente para a posteridade e para a sobrevida de Saramago, com aquela que é a mais recente realização neste domínio e, porventura, ainda não conhecida de muitas pessoas. Refiro-me à Viagem a Portugal. Não a Viagem a Portugal de Saramago, está aqui o livro, já tem dona. Não a Viagem a Portugal em si mesma, porque essa foi escrita e publicada no seu tempo, mas sim a Viagem a Portugal Revisited, revisitada. Eu peço que não fiquem mal impressionados com o termo inglês, ele vem, evidentemente, de um poema de Álvaro de Campos. O que é que se encontra na Viagem a Portugal Revisited, que é um livro, mas que antes de ser um livro é outra coisa mais significativa. O que aqui está é uma releitura dos textos e dos lugares da Viagem a Portugal por um conjunto de escritores e escritoras, digamos assim, conduzidos pelo escritor José Luís Peixoto.